Você falou agora a respeito de questão de estádio, tudo. Isso aqui, ó. Que ele acredita que os aflitos nunca mais vai sediar um jogo de Série A e tem dúvida se terá capacidade de sediar um jogo de Série B também. A Série B é questão de refletor, né? Tem que trocar Eu tudo já por tinha LED e falado tal. isso há um tempo. Inclusive, eu estava vendo o custo operacional dos aflitos é absurdo. Assim, se eu não me engano, ele só perde para o Maringá. O do Maringá é pior, se eu não me engano. Mas o custo operacional dos aflitos é muito grande. Para o Náutico lucrar num jogo dos aflitos é muito difícil. Tem que ser lotado. Os aflitos já é meio deficitário, já é difícil a estrutura. Não tem. Tem que trocar não sei o quê. Não tem como trocar, porque você não tem espaço para trocar, você não tem não sei o que lá, você não tem como fazer mudança de estrutura, assim, porque senão mexe num pilar. Então, assim, não tem como. Então, assim, é muito provável que o Náutico chegando numa Série A, o Náutico não vai jogar nos aflitos. Na Série B já vai ser difícil. Pois é. Quando eu falo E da eu marreta, acho que, inclusive, a CBF. Não é só por isso, lógico. Mas, assim, pelo espetáculo, a CBF foi colocando limitações justamente para matar os aflitos que existem, tá ligado? Os aflitos, talvez o Orlando Scarpelli, ela vai tentar matar esses estádios para tentar transformar tudo em arena, né? Então ela foi vendo assim, qual é o negócio que pode foder os caras? Tem que trocar a iluminação toda, hein? Pronto, aí fudeu. Aí já é o. Aí o que a solução que resta? Sair do estádio, jogar em outro lugar. marreta. Tem que ter a Porque marreta. pro espetáculo do Campeonato Brasileiro, você assistir. Você está assistindo. Agora a gente vê o Mundial de Clubes, né? E aí você vai ver aqueles estádios, aquela transmissão incrível, os estádios incríveis. Aí você corta para um jogo no Batistão e você fala: puta merda, o que eu tô fazendo da minha vida? A imagem te deprime. Eu acho que o Tarcísio está falando da ilha. Eu não sei a ilha, não, viu? A ilha. Assim, a ilha deve operar no limite tolerável ali da CBF, viu? A ilha E, deve vai, operar no limite. e outra, o Barradão da vida, por exemplo, Barradão vai passar por uma reforma, viu? Barradão vai virar arena também, vai passar por uma baita reforma o Barradão. Todo mundo tem que É porque fazer. Atos falou o negócio de cabine de imprensa ali. Meu irmão, tu já foi lá, obviamente, né? É um As horror. cabines de imprensa dos aflitos são, assim, padrão estádio de roça, pô. Estádio de segunda divisão do estadual, tá ligado? Então, aí o cara fala assim, tá, tem que mexer nas cabines de imprensa. Porra, como? Como? Vai ter que derrubar o negócio? Não tem como, velho. Um negócio que fica inviável a curto prazo. O Náutico Muita teria gente. que, por exemplo, subir para a Série A e passar 3 anos jogando em outro estádio enquanto constrói um estádio para jogar na Série A. Assim, é surreal. Muita gente fica olhando o troncho quando eu fico falando da história da marreta, mas é isso também, velho. É um movimento que acontece, é um movimento no futebol brasileiro. Veja, esse movimento foi capitaneado pelo Atlético Paranaense, né? Que mudou para a Arena da Baixada no começo do século. Mas logo depois de um tempo, a gente foi percebendo que os clubes, os maiores principalmente, eles foram fazendo esse movimento de mudança, sabe? A Copa do Mundo estimulou bastante, mas, por exemplo, o Grêmio saiu do Olímpico e criou a própria arena, gente. O Não, mas Atlético tu Mineiro tem a vê, tu própria vê arena. em Fortaleza, tem a Arena Castelão e o PV. O PV é um excelente estádio, bem Até em organizado. Juazeiro do Norte tem um estádio que está no padrão agora, onde joga Vicário e Exatamente, tudo. exatamente. Então, assim, em Pernambuco, os estádios são muito. Fora a Arena Pernambuco, que é no Cafundó do Judas, o resto é assim, muito defasado, muitos estádios antigos, velhos, muito difícil de mexer nisso. Então, a tendência é que vá se acabar. A gente não vai ver, como disse Atos Gildo ali, não vamos ver o Náutico jogar na Série A nos aflitos, provavelmente. Vocês estão falando sobre os aflitos, foi? Sobre aflitos, Foi. sobre SAF, Sobre por sua favor. previsão de que o mundo irá acabar. Não, na verdade, assim, óbvio que eu dei uma exagerada, porque não é que os aflitos, ele não tem como ter mais jogo de Série B e Série A. Não se trata bem disso. Quando eu fiz essa previsão, é colocando as contas no papel para poder ver se vale a pena. O fato é, e que eu acho que deve ser debatido, e no Náutico a gente se vê afundado em crises com o time e às vezes não para poder pensar isso, é o seguinte, já está posto aí, na verdade, há alguns anos,
que para você chegar na Série B, você precisa fazer uma revitalização, tanto de gramado, quanto de iluminação. Questão de vestiário, eu não tenho certeza, mas eu acho também. Mas na Série A, com certeza tem. Questão de vestiário, acomodações, vestiário também, né, no caso de arbitragem. Atos, tem aqui, em 2024 foi feita uma análise disso aí. Tá falando aqui, ó. Os estádios dos clubes que alcançam a Série... Eu vou pôr na tela aqui pra gente ver. Acho que fica melhor. Tem... Eu acho que isso é até um site do governo até. Peraí, deixa eu ver se é. Aqui, ó. Tá aí na tela, não tá? Ó, o time 1 é o Sport. O primeiro que botaram na lista foi o Sport. Isso para estádio de times promovidos à Série A. Por que colocou o Vila Nova ali se ele não foi promovido? Tem que ter capacidade mínima para 12 mil, transmissão de segurança. Esporte, 32 mil lugares, estrutura histórica tradicional, mas carecendo de modernizações. Atende os requisitos básicos de iluminação e vestiário. Está vendo? Vestiário é levado em consideração. Melhorias na acessibilidade e conforto ainda são necessárias. Possíveis ajustes. Reformas nas arquibancadas e nos banheiros para garantir maior segurança e comodidade ao público. Uma coisa que tem, por exemplo, é acessibilidade. Tem que ter banheiro acessível, tem que ter acessibilidade para um monte de coisa. Então, assim, tem coisa que é muito difícil mexer. Viu? E tem mais coisas, Chapo, por exemplo, a questão das cabines de imprensa. Meu irmão, cabine de imprensa dos... Eu acho muito difícil o Náutico no jogo de Série A ser com as cabines do jeito que tá lá. Você sabe o que aconteceu já nessas últimas edições da Série A que o Náutico participou, Atos? Os narradores não vêm. Não vêm para cá, eles fazem de ou da base da emissora, de algum outro lugar. E, a depender da emissora, eles mandam o narrador. Mas no caso do Náutico, às vezes manda, às vezes não manda, porque não há condição. Não tem condição de se trabalhar naquela cabine de imprensa. É muito complicado. Não é culpa de Becker, não é culpa de Diógenes, não é culpa de Edno. É simplesmente o fato de que o estádio é obsoleto. Eu vou concordar com o comentário que não é culpa deles, mas o comentário que é culpa de todos eles também é válido. Ah, tudo bem. Só se o pessoal alguém tem que capitanear, derrubar tudo e construir um novo. Veja. É porque o estádio tem 100 anos, né? Quase 100 anos. Veja, teve uma pessoa que falou para mim assim. A pessoa chegou para mim e disse assim: Atos, aonde os juízes passam, eu não conheço muitos meandros ali, dos aflitos ali internamente, não. Assim, entrada de juiz, entrada do túnel do jogador, eu não entendo muito bem, não. Confesso que eu não entendo. Mas a pessoa me falou o seguinte: por onde os juízes passam para poder ir para o seu vestiário e ir para o campo, tem uma caixa d'água que a turma temia que aquela caixa d'água caísse em cima da cabeça de um juiz. Meu irmão, veja só. Um negócio desse acontece, acabou o Clube Náutico Caparibe, pô. Imagina se cai uma caixa... Então, veja, tantas reformas que precisa ser feita para poder exigir todas essas situações que a Série B pede no primeiro momento e depois a Série A pede algo mais robusto, que você pensa assim, quanto é para poder fazer essa reforma? O Sport fez para poder ir para a Série A, custou... Eles disseram 10 milhões, mas a gente sabe como é que é obra, né? Ainda não saiu o detalhamento, provavelmente ali deve ter sido mais, tá? Na condição do Sport, que não necessariamente vai ser a condição do Náutico. A condição do Náutico pode ser que precise gastar mais. Aí você vai assim por baixo, eu estou chutando aqui 20 milhões. E aí, é aquela coisa, como é que você vai arrumar 20 milhões para poder reparar algo que já está, assim, é todo remendado para poder ter um jogo? Aí vem aquela questão da inviabilidade. Primeiro que conseguir esse dinheiro não é fácil. Uma coisa, aqui eu vou utilizar um exagerado. Digamos que fosse partir para um retrofit, uma marretinha ali, como o Renato fala, seria um valor muito maior, mas aí você consegue parceiros, você consegue bancar parte da obra com camarotes, você consegue um financiamento para um tipo de obra dessa. Existe uma probabilidade maior de você conseguir esse financiamento. Agora, quando você vai remendar, é algo, meu amigo, é tipo você ter uma Brasília e você reformar o motor da Brasília, meu amigo. Vai servir para você. Não vai aumentar... Não, é aquele negócio, a legislação agora só permite carro automático. Aí você vai ter que pôr um câmbio automático numa Brasília. Quase vai dar certo? Não sei, mas... Quase isso. É como se você tivesse uma Brasília caindo nos pedaços. Eu não estou nem falando aqui, assim, talvez tenha algum saudosista
algum romântico de carros antigos. Não é o caso aqui. Imagina uma Brasília daquela toda ferrada. Aí você precisa fazer toda a parte mecânica da Brasília. Será que compensa mais? E o seu objetivo... Tem peça que nem existe mais, pô. O seu objetivo aqui, Chapo, na analogia que eu estou fazendo, não é você ter um carro antigo tal, porque gosta... Não, e tem coisa da engenharia dos aflitos que nem é mais moderna, tá ligado? O seu objetivo é se locomover. O seu objetivo é se locomover. Se você olha para reformar toda aquela Brasília antiga, você precisa se locomover, tá? Você vai precisar do carro. Vai gastar 10 mil reais, mas comprar um carro novo custa 40 que seja. 4 vezes mais. Algo bem discrepante. Talvez seja melhor você ir para os 40. Porque para poder botar 10 naquilo ali, que não vai aumentar o valor em R$1, gente. Talvez você não consiga fazer. Aquele carro pode continuar quebrando. Pode deixar você no meio da rua. Você não vai conseguir, seguindo a minha analogia aqui, você não vai conseguir levar um passageiro a mais, um vizinho seu que vai dividir a gasolina. Na comparação com o Náutico, seria você conseguir trazer mais dinheiro para dentro da operação do jogo. Não, fazer evento. Então, quem não é essa uma modernização dos aflitos não vai levar um show do Paul McCartney para os aflitos. Exatamente. Quem tá lendo isso aí, Chapo, mais do que você olhar assim, Atos está exagerando, dá sim para ter jogo dos aflitos. Não se trata disso. Se trata de colocar o holofote nessa necessidade que a competição pede, primeiro ponto. Segundo ponto, aí você vai para a parte financeira. Será que vai valer a pena fazer só reparo? Eu acho que quando se debater isso, não vai conseguir se ver a viabilidade de fazer apenas reparos. E não há. O problema é que os aflitos é usado como manobra política, né? Então, a galera às vezes vai empurrar o negócio, mesmo que gaste mais, porque os aflitos é uma bandeira política. Olha, um gestor, um candidato... Pode completar, tio. Só para te entregar. Eu vi algumas pessoas falando assim, a gente tem que pensar primeiro em subir. Veja, eu posso até concordar, mas obras não se fazem em 30 dias, né? O fato é que o Náutico hoje não está preparado para subir. Não está preparado para subir. E olha que a Série C dá um tempo vago, né? Digamos que o Náutico consiga subir esse ano, o Náutico vai jogar até, eu acho que setembro. Ainda dá uma quinzena de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ainda dá ali um tempo. Mas muito se fala da Série C virar 38 rodadas. Então, imagine se a Série C fosse até o final do ano. Existe o risco da gente subir e no primeiro dia depois do acesso, comemora no dia e no outro dia dizer o seguinte, veja só, não temos estágio para jogar. Vai ter que parar. Isso aconteceu com o Sport, gente. E o Sport fez isso na Série B, tá? Porque o Sport já percebeu o seguinte, o pensamento do Sport foi o seguinte, peraí, eu tô aqui para subir, eu tô fazendo investimento no time para subir. Ele até precisava do estádio para isso, tá? Todo mundo quer jogar em casa para poder facilitar o acesso. Mas mesmo assim o Sport pensou o seguinte, porra, se eu não fizer essa obra agora e eu subir, eu me fudi na Série A, velho. Porque se o Sport foi capaz de subir na Série B a trancos e barrancos sem a Ilha do Retiro, só teve a Ilha do Retiro ali no final dos jogos, nos últimos jogos, imagina na Série A, com a dificuldade que a Série A promove. Então, no Náutico pode acontecer a mesma coisa. Assim que a gente subir, no outro dia, a gente vai constatar. A gente não tem como jogar nos aflitos. E vai ter que parar para poder fazer as obras. Aí vem todo o problema de financiamento, sem ficar sem o estádio. Porque vai ficar sem o estádio por um tempo. Vai jogar onde? Vai jogar na arena? Então, veja, é algo que a gente deve colocar o holofote para poder ser discutido. A gente precisa passar por isso. Eu acho que qualquer candidato hoje que venha tentar ser presidente do Náutico, ele precisa capitanear esse tipo de ideia. E tem que colocar o seguinte, olha, temos que resgatar o futebol, papapá, pipipipá, aquela coisa que a gente já sabe, né, aquele embromation, mas ele tem que capitanear a ideia de, olha, amamos a nossa casa e aqui queremos ficar, mas nas condições atuais não é possível. A minha ideia é derrubar e construir novamente um estádio dos aflitos, um novo Aflitos, no mesmo lugar, com mais conforto para todo mundo, com melhor acessibilidade,
com a possibilidade de ter uma viabilidade econômica para as operações nos jogos de menor público, que a gente sabe que eles existem. Porque da maneira que é feito hoje, não tem como. Não tem como. Sabe qual é a maneira que o Náutico economiza em uma operação de jogo? Quando abre o portão da Manuel de Carvalho e quando não abre. É uma das poucas coisas que são feitas para economizar em operação de jogo, sabe? E aí você tem como você viabilizar isso quando essas operações elas acontecem em um estádio que é mais moderno. Na Arena, por exemplo, a gente via, na época que o Náutico estava jogando lá, eles fechavam todo o anel superior, fechava o arquibancada norte inferior, ficava apenas a leste, a sul e a oeste, a depender do jogo. Então, isso já diminui o custo bastante. Questão de iluminação, o padrão FIFA exigia capacidade máxima. Nos jogos normais do Campeonato Brasileiro, não era assim. E nos aflitos, com os refletores da década de 50, coisa antiga do cacete. Então, assim, um próximo candidato a presidente. Alô, Edno, você que vai ser candidato a presidente, que acredito que vai ser, né? É o que tudo indica, você e Roberto Salva como vice. Alô, Edno, proponha isso. Becker, se o Náutico subir e você quiser a reeleição, proponha isso também. Qualquer outro candidato. Plínio, proponha isso também. Botar os aflitos, entrar com um estudo de viabilidade, procurar investidor, derrubar o estádio e construir outro. Vamos botar isso para frente? Renato, eu agora vou dizer uma coisa para você, viu? Veja, eu estou falando sobre isso, estou entendendo seu ponto, mas, na verdade, tem que se ampliar muito mais esse chamamento que você acabou de fazer a futuros presidentes do Náutico, possíveis futuros presidentes do Náutico. Na verdade, além dessa discussão do estádio, que é urgentíssima, precisa se discutir o Náutico como um todo, tá? O Náutico como um clube. Sim. Olha, eu não sei como isso vai acontecer, gente. Eu não estou tratando aqui da viabilidade disso. Mas algo que precisa acontecer é todo mundo sentar para discutir o que vai ser o Náutico. Porque o Náutico hoje ele é completamente inviável, tá? E aqui eu estou falando de tudo. A gente acabou de falar do ponto estádio. Eu falo mais que isso. Eu falo o Náutico como estatuto. Eu falo o Náutico, o conselho da forma que existe. Eu falo o clube como um todo. O clube, ele está num processo de inanição. É preciso se sentar para poder dizer o que é que a gente vai fazer para poder o clube voltar à vida. Porque do jeito que está hoje, assim, está semi-morto. Semi-morto. Tá, os presidentes entram e empurram com a barriga. Agora há pouco, e eu não vou entrar no mérito, tá, gente? Por favor, não vou entrar no mérito. Vou utilizar só como exemplo. Agora há pouco teve uma discussão no Conselho que está se discutindo um valor do Grupo Mateus que Becker recebeu o valor, colocou no fluxo de caixa do clube para poder pagar uma despesa de primeira demanda, um salário dos atletas, um salário do executivo, ao mesmo tempo que tenta controlar para o destino desse dinheiro deveria ser comprar créditos da RJ. Segundo ele falou no conselho, ele está tentando, ele está fazendo também essa questão dos créditos do conselho, conforme o tempo vai passando, se aparece uma demanda, olha, a gente fez uma negociação aqui, precisa-se de 30 mil reais. Aí ele vai lá e disponibiliza os 30 mil reais, foi o que ele disse na reunião do conselho. Então, veja, o valor da multa do Mateus, que gerou essa discussão, é de 3 milhões. Então, veja o tamanho do nosso clube. A gente está discutindo que 3 milhões que veio do Grupo Mateus parcelado, ainda nem foi pago tudo, supostamente teria um carimbo dado pelo próprio conselho que esse dinheiro deveria ser para poder efetuar compras de créditos na RJ do clube. E o clube não deveria ter colocado isso dentro do seu fluxo de caixa para poder fazer pagamentos de primeira demanda. Gente, esse valor assim, para um clube de futebol, é irrisório, pô. É triste a gente estar aqui discutindo 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, que quando entra dentro do clube tem que ter carimbo. Nenhuma empresa funciona com carimbo. E, de novo, eu não estou discutindo mérito. Não estou discutindo mérito. Ah, se você está concordando que se usa...
Não se trata disso. Agora, dinheiro, dentro de uma empresa, no caixa de uma empresa, ele não tem carimbo. Eu tenho uma obrigação de fazer aquela demanda que o conselho impôs. O conselho disse, eu tenho que usar o valor de 3 milhões para comprar créditos. Então, eu coloco nas minhas atribuições ter que disponibilizar esse dinheiro. Agora, quando o dinheiro entra no caixa do clube, o pagamento do executivo, chega o dia de pagar, aí não, eu não vou tirar desse dinheiro aqui não, porque esse dinheiro aqui é carimbado. Gente, a gente está tratando de carimbo em 200 mil reais, 500 mil reais. Aonde um clube desse é viável? Um clube que tem carimbo em 500 mil reais, porra. Então, Renato, esse teu chamamento, ele tem que ser amplo ao ponto de abraçar tudo ao mesmo tempo. Discutir reforma do estatuto para ontem. Eu sei, gente, que a gente está disputando a Série C. Mas daqui a pouco chega a eleição. Se esse debate não existir, é a perpetuação do Náutico do jeito que está, em processo de inanição. O estatuto precisa ser reformado. O conselho precisa ser reconfigurado. Talvez conselheiros demais, talvez o Náutico tenha conselheiros demais. Vamos pegar exemplos. Palmeiras, quantos conselheiros o Palmeiras tem? 100, 150? O Cruzeiro, 100, 150, porque o Náutico tem 300. Como é que faz para ter uma oxigenação desse conselho? Qual a necessidade de a gente ficar dando esse título de conselheiro a todos os ex-presidentes, a todos os beneméritos, não sei o quê? Às vezes, quando vai para a eleição do conselho, já tem 50 que já está eleito. Para quê? Pessoas, às vezes, com todo respeito a todas as idades, mas às vezes tem gente que é conselheiro com 70, 80 anos que, cara, ele não vai conseguir participar do debate. E essa não é uma questão de etarismo, tá? Não, essa não é uma questão de etarismo. Mas, olha, não se trata de etarismo, gente, mas é preciso arrumar mecanismo de dar entrada de oxigenação. A gente tem que constatar o seguinte, veja, está difícil a entrada de pessoas mais novas, pessoas técnicas. Porque para a gente discutir, Renato, o balanço que é apresentado do clube, a aprovação desse balanço, dos resultados do exercício e uma auditoria, é preciso de quê? Contadores. Então você tem que dar a possibilidade de que alvirrubros, que sejam conselheiros, sejam contadores, entrem para poder melhorar esse debate. Isso eu estou falando numa área. As outras áreas também. Então tem que ter uma qualificação do conselho para o debate ficar mais técnico. Então veja, o clube precisa ser rediscutido como um completo, pô. Por completo. Porque, veja, e isso eu estou colocando como uma alternativa, gente. Aqui eu não estou querendo afundar a SAF. Mas a SAF não foi aprovada. Não tem outra proposta aí que amanhã a gente vai virar SAF. Alguém acha que vai virar SAF daqui a um mês? Daqui para o final do ano? Alguém acha que vai virar SAF em 2026? Então, enquanto não vira SAF, se virar, a gente precisa mudar os passos que a gente está caminhando. Agora, vai ser muito difícil, porque o Náutico tem muitas correntes políticas, cada um vai ter que ceder um pouco. Todo mundo vai ter que sentar na mesa. Desde Edno até Becker. Desde, sei lá, o Glauber Vasconcelos, se ele tiver disposto a discutir o Náutico, assim, eu estou citando nomes, mas essa pessoa não quer saber mais de Náutico, aí paciência. A Diógenes Braga. Todo mundo vai ter que sentar e dizer, olha, eu penso dessa forma, eu penso assim, assim, para que em consenso comece os passos a ser dados. Eu acho que tudo vai começar com a reforma do Estatuto. Recentemente, a gente teve uma proposta de reforma do Estatuto que foi negada pela Assembleia Geral e, assim, a gente sabe por que foi negada. Não foi negada porque era ruim. Eu nem lembro dos pontos que tinha naquela proposta.
E eu nem sei se aquela proposta hoje ela funcionaria. Talvez ainda precisasse de mais mudanças. Mas ela foi negada naquela época porque o Náutico foi rebaixado. Foi uma maneira que o torcedor encontrou de mostrar insatisfação e punir a gestão que tinha acabado de rebaixar o clube. Mas a gente está defasado, gente. O Sport acabou de aprovar uma mudança no estatuto, uma mudança grande. O Santa Cruz, nesse processo de SAF, também está passando por isso. E a gente está para trás. Então, quando for discutir essa questão de mudança de estatuto, aproveita e discute também alternativas de formato de conselho. Vê o que os clubes do eixo estão fazendo. Porque a minha impressão é que esse modelo, por exemplo, do Conselho do Náutico, ele está aí há 50 anos do mesmo jeito. Será que ele funciona bem? Será que o que está sendo discutido no Conselho e as ações do Conselho estão ajudando o clube? O Conselho é cheio de comissão, que parece que é mais para inglês ver. Tem comissão de tudo, vocês nem imaginam. É comissão fiscal, é comissão de futebol, é comissão de base, é comissão de não sei o quê, é comissão de não sei o que lá. Agora estão entrando com um monte de requerimento contra o presidente. Veja, é do interesse de alguém que a gestão está uma porcaria, todo mundo sabe. Que o futebol é um dos piores de todos os tempos, Renato, todo mundo sabe. Agora, eu estou em junho. Eu tenho mais 2 meses de futebol, de Série C. Daqui a pouco o mandato acaba, vai ter uma nova eleição, que pode até ser antecipada. Para que eu vou agora parar tudo para tirar o presidente, por qual motivo lá que seja? Porque teve uma publicação da democracia no Twitter. Gente, não é o momento disso, pô. Gaste mais tempo em mudanças reais do clube. Tu quer um exemplo, Atos? Para a gente mudar a forma que o Náutico funciona hoje, para buscar formas de financiamento, não só da operação do futebol do Náutico, como essas reformas do estádio que a gente citou,